bom empréstimo antes do mês de 2030. São especulações, são ideias, estamos aqui a tentar ouvir, aliás temos escolhido, mas agora vamos tentar beber, se calhar, ideias contrárias da que acabo de trazer aqui por parte dos nossos convidados. Dr. Mojane, como é que avalia esta situação, o nosso governo que hoje levanta o peito e diz já não temos nenhuma dívida com o FMI. Há quem dizia que o mal em Moçambique, os transtornos em Moçambique, a podridão da educação em Moçambique, o maior culpado é o FMI. Há quem titula o FMI como fome, miséria e ignorância. Que o FMI tem trazido em Moçambique a fome, miséria e ignorância dos moçambicanos. São várias designações que alguns moçambicanos trazem para caracterizar o que o FMI representa para nós. E quanto ao Dr. Justino, como é que avalia esta ação do nosso governo Daniel Chapo? Muito obrigado, Massango. Em primeiro lugar, apresentar as minhas saudações a todos os telespectadores e internautas desta magnífica televisão, a tua TV. Apresentar também os meus cumprimentos ao parceiro de painel e a todos os seus colaboradores para que este programa possa estar no ar. Eu quero dizer, em princípio, de que Moçambique é um país rico, riquíssimo em recursos naturais, e o que tem estado a acontecer no nosso país é a má gestão. Eu quero recordar aqui as palavras do próprio Presidente da República na altura da campanha eleitoral, quando ele dizia temos de fazer diferente para obter resultados diferentes. É certo que esta intenção nem sempre é devidamente alcançada, porque nós sabemos que há muita coisa lá atrás que ficou desarrumada e é preciso vassourar, entre aspas, conforme dizia Samora Machel, é preciso vassourar, fazer uma limpeza aos problemas internos, não só da governação, mas do próprio partido que tem estado a orientar exatamente as decisões do governo. Agora, se este pagamento de 700 milhões foi pensado ou não, eu devo dizer que foi muito bem pensado. E é uma estratégia positiva. E eu quero recordar aqui que fui funcionário do banco, do BMBCM. O último escalão que atingi foi de assistente. E, no entanto, estou a falar de uma matéria que eu conheço. Quando alguém tem uma dívida e antecipa o pagamento, significa que abre as portas para poder conquistar outros financiamentos mais avultados. E já mostrou que é um bom pagador. Este é um princípio. Agora, há muitos problemas dentro do país que precisam ser resolvidos? Sim, há. Agora, como as prioridades devem ser feitas? Isso aí depende muito de quem está, neste momento, no poder. Porque há muita coisa, de fato, que está péssimo, está mal. E é preciso arregaçar as mangas e tomarmos conta de tudo. Quando se diz que o FMI é miséria, qualquer banco está a fazer negócio. Qualquer banco está a fazer negócio. E eu acredito que os nossos bancos internamente são mais careiros do que o FMI. Os bancos moçambicanos são muito mais careiros do que o FMI. Eu tenho um exemplo subjetivo. Há um empréstimo que fiz no Banco Licego de 220 mil e paguei pelos 220 mil 440 mil. Fiz um reforço de 34.500 meticais e tive que pagar pelos 34.500 meticais 371 mil meticais. E eu escrevi para o Banco de Moçambique, para o Departamento de Supervisão Bancária, a explicar que havia exatamente alguma coisa errada. Os diretores lá do departamento deram-me razão, mas disseram que a partir do momento em que o senhor assinou o contrato, aceitou que vai pagar. Mas quando nós vamos compulsar a lei, não é? Que é o Código Comercial, diz que qualquer contrato que é assinado com um item, basta um item ser irregular, esse contrato é nulo. Mas os bancários recusaram-se a devolver-me o dinheiro. O Banco Licego, depois... Você falar dos nomes, você falar aqui do nome do banco, como é que está o mesmo da própria ética, assim dizia o banco, o que aconteceu? Sim, o banco devolveu apenas 3 meses do valor que devia ter restituído. Depois de ter levado um valor elevado. Exatamente. Então a gente teve que recorrer ao Banco de Moçambique. Recorri ao Banco de Moçambique, mas só devolveu 3 meses. E isso é muito pouco, porque 34 mil pagar 361 mil. A taxa que eu pagava era de 8.040 por mês. Significa que eles pagaram mais ou menos 32 mil e qualquer coisa.
E eu acho que este é um problema sério. Qualquer banco é um negociante. Quando a pessoa mete-se num negócio, tem que primeiro pensar, estou a fazer que tipo de contrato, não é? E ver se esse contrato é ou não bom para si, ou para a sua nação, ou para o seu país. Enfim. Agora, eu acho que o que deve acontecer em Moçambique é preciso que o governo, este governo, arregace as mangas e comece a resolver os problemas mais candentes que nós temos. Não é aceitável que em pleno século XXI, 50 anos depois da independência, tenhamos crianças a estudar debaixo de salas sombras. Tenhamos crianças sem carteiras. É um problema sério. Do mesmo modo que nós temos problemas sérios com os transportes, não é? Periodicamente, nós estamos a importar transportes. Alocamos os transportes para as diferentes instituições ou empresas transportadoras, mas esses caras não resistem. Será que é só a qualidade dos transportes? Não. Também os gestores que são atribuídos a esses transportes. Qual é o problema central de Moçambique? O nosso problema é a questão da partidarização. Nós temos pessoas capazes, mas por pertencer a uma ala política diferente, não pode fazer um determinado trabalho, por mais competência que mostre ser superior aos outros candidatos, nunca vai conseguir nem dirigir, nem trabalhar. E isto é que faz com que o país fique na ruína. Então, para dizer o quê? Eu acho que o pagamento de 700 milhões foi bem pensado, sim senhor, e a estratégia do governo neste aspecto é positivo. Ok, bem pensado, positivo. Doutor Spodene, como é que avalia este pagamento ou a liquidação desta dívida? Produção, se for possível, peço que me troque o GC, coloque um outro GC. O governo no silêncio, mediatizar. É caricato porque o presidente já tinha dito que estava a trabalhar no silêncio na requalificação da Estrada Nacional número 1. Mas nos parece que o silêncio de trabalho reflete-se aqui no pagamento dessa dívida. Paga-se essa dívida, havia pouca informação, tornou-se mediática neste momento e saldo zero. Moçambique livre de FMI por enquanto. Como é que avalia esta ação? Bom dia, Massango. Bom dia ao ilustre convidado, meu colega de painel. Aos queridos telespectadores também vai a minha saudação. Olha, Massango, primeiro, o que tem que se dizer aqui é que contrair uma dívida para um Estado é um ato normal em qualquer Estado, desde que essa dívida justifique a sua razão de existência, a razão a razão de procedimento desta dívida, não é? E olhando para o caso de Moçambique, o que tem vindo a falhar, devemos assumir isto como moçambicanos, é que as nossas dívidas geralmente elas tomam procedimentos não muito claros, certo? Procedimentos não muito claros, o que isto pretende dizer? É que muitas vezes temos visto, a título de exemplo de outras dívidas que outras foram dando no calote que assistimos há pouco tempo, das dívidas ocultas, e que estas dívidas geralmente não têm tido uma autorização legal, ou seja, das entidades competentes, como é o caso da Assembleia da República, que possa autorizar essas dívidas, não é? E até mesmo que seja o caso, quero crer que o caso desta dívida tenha sido aprovada, não tenho muita certeza. Então, este é o primeiro passo, analisar sobre a criação desta dívida é legal ou não. 2. Afinal de contas, nós contraímos as dívidas para quê? Esta é uma outra questão que não podemos aqui esquecer. Contraímos as dívidas para quê? Para resolver qual problema? Nós ainda não começamos a falar sobre a liquidação ou não liquidação. Estamos a falar sobre a própria natureza da dívida, a sua importância para o país. E se formos a questionar ao governo, já estamos a fazer agora, a dívida que foi contraída, fala-se num valor de 600 e tal
milhões de dólares, acho que a memória não me traia. O que fizemos com este dinheiro em termos práticos? Eu acho que eu disse aqui uma coisa. É bom que se contraia uma dívida para resolver problemas em caso de necessidades. É bom. Mas agora, qual problema nós pretendemos resolver? E com esta dívida concreta, qual problema nós resolvemos como país? É isto que eu, como moçambicano, assim como tantos outros, é uma dúvida que vai pairar para todos nós. Não é? Por que é contraída a Por dívida? que é contraída a dívida? Eu acho que esta informação nos é devida pelas entidades, pelo governo, o Ministério das Finanças, esclarecer aos moçambicanos. Deste dinheiro foi alocado X para o Ministério Y e Z para o Ministério K. Isto era de grande importância que isto fosse feito. Passado isto, estamos agora numa época em que chegam-nos informações, também não informações não verticais, porque, como dizia Massango, que há escassez de informações por parte do Estado de dizer-nos por concreto se realmente esta dívida que foi liquidada, o que significa? Ok, tudo bem. É um suposto alivio para as contas, ou então dizia o ilustre, que provavelmente tenha sido uma estratégia que é para contrair uma outra dívida, porque determinado empréstimo tem mais outra prerrogativa de poder contrair. Mas questionamos agora, de forma concreta, o que significa para as finanças públicas ter que liquidar as dívidas com o FMI? Qual é a nossa saúde financeira nos cofres do Estado com esta liquidação? Eu acho que estas perguntas são fundamentais que as entidades, e sobretudo o Ministério das Finanças, o Governo, possam responder-nos, para aqui podermos tirar quaisquer dúvidas que os moçambicanos vão tomando. Pode ser que tenha havido uma boa intenção dessa liquidação da dívida, talvez para resolver outros problemas ou então para minimizar alguns custos, mas o que vai significar de hoje em diante liquidar a dívida com o FMI? 3. E se liquida essa dívida com o FMI e nós, de hoje em diante, nós pretendemos saber qual é a nossa relação de hoje em diante com o FMI? Nós temos vindo com a relação com o FMI já há muito tempo, as dívidas foi liquidada. Há perspectivas para um novo empréstimo? E se há essa ideia, eu empréstimo para resolver quais situações concretas? Eu acho que essas do momento, são questões fundamentais em que o povo moçambicano está aqui, anseia ouvir do Estado declarações em torno desta dívida. Estou respondendo. Olhando para Moçambique, atual contexto que nós vivido aqui no nosso país, e nos chega a informação que o nosso Estado tirou este dinheiro e priorizou pagar FMI. Acha que priorizar a dívida com FMI em detrimento de algumas reivindicações existentes no território nacional, em detrimento de alguns assuntos internos que podiam ser resolvidos, foi a melhor escolha? Nunca foi nenhuma escolha ter que priorizar assuntos que poderiam ser levados para a segunda instância e deixar os de primeira. Os de primeira quais são? Olhamos só. Nós temos uma situação muito, muito séria, e isto não é novidade para ninguém, não é? A situação em que a nossa rede sanitária está a passar no país, não é? Estamos a falar concretamente desde as infraestruturas sanitárias, os serviços prestados nos nossos hospitais. Isto não há que perguntar se isto é importante ou não. A saúde em qualquer país, para qualquer sociedade, é de necessidade primária. E se formos ainda a olhar para a situação do nosso sistema de ensino em Moçambique, concretamente o Ministério da Educação,
não é? O ensino público. Estamos numa situação deplorável, dizia aqui o ilustre, ainda começamos o ano letivo com sérios problemas e antigos, como se não bastasse, são sérios e antigos, como a escassez de salas de aula, professores, condições não mínimas para a lecionação das aulas. Todos esses elementos indicam ou dão-nos a entender de que há também uma prioridade a nível interno, não é? A nível daquilo que é as obrigações primárias do Estado, não é? Saúde, educação. E olhamos ainda numa terceira instância, para além da saúde, da educação, a questão das vias de acesso, as infraestruturas primárias para deslocação, para que a nossa economia possa fluir. Não temos como avançar, não temos como crescer como país quando não temos estradas, Moçambique. E o exemplo disto, ao perguntar-me qual estrada que tu precisas, a estrada nacional número 1, que é a estrada, digamos, que é fundamental para que a nossa economia possa fluir em todos os cantos do sul ao norte, do sul ao Índico, e esta estrada não está sequer em mínimas condições para que a nossa economia possa fluir. Então, questionando-me se era prioridade ter que resolver os problemas com o FMI, é prioridade, não acho que seja uma prioridade primária, não é? Não seja entre as tantas, não deveria ser a das prioridades, não é? Ter que resolver os problemas, mas sim olhar para os problemas que afetam aquilo que é a vida dos moçambicanos no dia a dia. Ok, Dr. Justino, a questão é a mesma. Como é que avalia esta ação de priorizar o CFMI? Acha que é a via mais sábia, é a via que une consenso para os moçambicanos? Bom, é preciso dizer isso com muita segurança, de que Moçambique tem dinheiro. Há dinheiro em Moçambique? O nosso país tem dinheiro, sim senhor. Vou dar um exemplo. A Sazol pagou ao governo moçambicano, durante 10 anos, cerca de 38 mil milhões de dólares. 38 mil milhões de dólares. Nós temos aqui uma dívida que lhe dá dor de cabeça ao país, que é de 2.200 milhões de dólares. Essa foi contraída como dívida oculta. Temos aqui uma conta soberana que ainda não se disse aos moçambicanos qual é o valor que está depositado na conta soberana. E depois soubemos através do Tribunal Administrativo que desta conta soberana, no último mandato do presidente News, foram subtraídos 33 milhões de dólares que não tiveram uma explicação clara. Agora, a questão que eu tenho que fazer é: por que é que tem que se contrair tantas dívidas se nós temos o boom dos recursos naturais em Moçambique? A questão do gás, a questão dos rubis, a questão dos diamantes, das turmalinas, outras pedras preciosas, não é? O ouro, que se tira aqui em Moçambique. O que está em falta aqui no nosso país é a boa gestão dos recursos que temos. Eu quero aqui elevar a opinião, não é, do professor doutor catedrático Severino Nguenha sobre esta matéria dos recursos. Por quê? Porque os nossos recursos estão a ser pilhados, mas quem está a facilitar a pilhagem são os governantes, são nossos governantes, os atuais e os governantes do passado. E é por essa razão que eu tenho estado sempre a dizer que o atual presidente, Daniel Francisco Chapo, não pode aceitar ser delfim dos outros. Pior ainda, não devia ir buscar aqueles que levaram o país para o caos em que nós nos encontramos como seus conselheiros. E por quê? Porque há muita juventude sábia no país. Há muitos jovens que se formaram nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que seja, até na Universidade de Eduardo Mondlane. Tem pessoas doutas, com conhecimentos, que podiam catapultar, com a sua sabedoria, esse país para um patamar muito superior.
Mas, no entanto, isso não acontece porque há interesses por parte de alguns que não pretendem que esse país desenvolva. Ora, quando nós falamos de empréstimo, não é? Antes de ser dívida, um empréstimo pode ser considerado um financiamento e pode redundar numa dívida. Quando é que um empréstimo é um financiamento? Um empréstimo é um financiamento quando o dinheiro que somos emprestado é aplicado para gerar lucros, para obtermos lucros, sejam eles lucros materiais ou financeiros, mas são lucros. Só vira dívida quando nós não conseguimos alcançar este objetivo. Então passamos a ter problemas de pagar, porque os recursos aplicados foram muito mal aplicados, outros foram desviados para nhongas, etc, etc. E temos os problemas que nós temos no país exatamente por causa disso. Agora, se a Sasol unicamente tirou em 10 anos 38 mil milhões de dólares, quanto é que tem estado a tirar a total? E quanto é que se obtém dos lucros das pedras preciosas que se exportam? Quero recordar aqui que outra vez, até falei, que há uma pedra preciosa que foi achada algures em Cabo Delgado e foi leiloada nos Estados Unidos, 55 quilates de gema, e a base de licitação eram 27 milhões de dólares. E eu perguntava-me, mas se Moçambique tem tantos recursos assim, com este valor todo, quantos abaixo daqueles 55 quilates foram vendidos? Porque foi considerada a maior pedra vendida no mundo. Mas mais pequenos, menores, quantos foram vendidos? E para onde é que vai o dinheiro? E é aqui que eu chamo a colação exatamente a opinião do professor Severino Nguyen, quando ele diz o Estado tem que nacionalizar os recursos naturais. E a terra, eu acrescento, e a terra. Essa coisa de os moçambicanos terem comprado terreno a um outro moçambicano. Todos nós temos direito à terra aqui em Moçambique. Se eu sou moçambicano, tem que ter espaço para mim, tem que ter território para mim. Então quem tem que me entregar o meu território é o Estado. Até os animais selvagens lá na floresta têm os seus territórios. Não é qualquer sítio onde um animal anda de qualquer maneira. Há limites. E nós, como humanos, como é que a gente faz isso? Então, a questão da priorização do pagamento da dívida, conforme eu dizia, foi uma estratégia, acho bem concebida pelo Estado, de modo a conseguir mais dinheiro. Mas eu costumo dizer, não há necessidade de Moçambique se endividar cada vez mais, porque nós temos aqui recursos vários que podem ser vendidos com um bom preço. O que é necessário? O governo tem que tomar seriedade, tomar empatia para os moçambicanos e rever os contratos dos vários recursos que estão a ser vendidos a preço de banana. O grafite. Estamos no boom da tecnologia dos carros elétricos. O grafite é basilar para a fabricação de baterias. Temos uma fábrica de baterias aqui, a Tudor, que podia utilizar esse grafite pelo menos para fazer as caixas. Mas nós tiramos o grafite bruto para os Estados Unidos. A nossa madeira, temos várias fábricas aqui que encerraram, a Mademo, Ifloma, Marmadex e outras, Muda Serração e muitas outras, não estão a fazer nada, fecharam, porque a madeira é exportada em bruto para a China, não é? O nosso pescado, eu costumo perguntar a mim mesmo, estamos sempre a reclamar a questão da Estrada Nacional número 1, mas por que o Estado, com tantos recursos que tem, não investe no maior recurso que nós temos, que é o recurso azul, o nosso mar, não é? Para termos aqui navios de cabotagem. É possível isso? É possível, sim senhora. Nós temos os portos que são os mais importantes, não é? Daqui da região da SADC. Até a África do Sul faz importações a partir dos portos moçambicanos. Mas a África do Sul tem portos, não é? O Zimbábue, o Botsuana, o Malawi, não é? A Zâmbia também recebem produtos a partir dos nossos portos. Mas nós não temos navios de cabotagem. E é por isso que há muita pressão na Estrada Nacional com caminhões gigantes que saem de Maputo até Cabo Delgado. Qual é a necessidade de se levar tanta carga pesada, acima de 50 toneladas, em estradas, que depois facilmente se destrói, se nós podemos utilizar o nosso mar?
Por que não se compram navios de cabotagem para poder fazer esse trabalho? Este é um outro problema. Além disso, os recursos marinhos que nós temos, o peixe, o camarão, nem sabemos qual é a quantidade que muitas vezes os navios que têm contratos para pescar nas nossas águas tiram do nosso mar. E assim vai, sem haver exatamente aquela aferição de qual é a quantidade que estão a retirar. Só declaram, tiramos tantas toneladas de coisa de camarão, tantas toneladas de peixe, de lagosta, etc, etc. E nós aceitamos, recebemos dinheiro. Não pode continuar assim. Por isso, eu digo, os problemas que nós temos aqui em Moçambique são problemas de gestão. Tem a ver com a capacidade que os nossos governantes têm de fazer o controle dos nossos recursos. E isto só será possível quando houver a despartização total das instituições do Estado. Quando os moçambicanos mais capazes serem ocupados para poderem tomar conta dos vários recursos que nós temos. Então é isso que eu posso dizer, Massamo. Doutor Chico, respondendo, economicamente, socialmente e politicamente, este pagamento de dívida, o que representa para o governo Daniel Chapo, o que representa para Frelimo diante da sociedade? Para o governo do nosso presidente é uma libertação. Não, até perguntava aqui ao doutor Responder, depois passa a ser doutor Justino, desculpa. Olha, claramente que há sempre uma relação entre todos os eventos econômicos e políticos, certo? Como questiona-me se isto significa alguma coisa para a gestão do governo do presidente Chapo, e claramente que isto significa alguma coisa politicamente. Poderíamos assumir que uma estratégia bem conseguida para o presidente Chapo, porque esta dívida é uma dívida que antecede o seu mandato, e ele consegue fazer isto, consegue, ele consegue liquidar esta dívida, não é? No entanto, há aqui em contrapartida uma outra carga que poderia pesar sobre o presidente da República, que é esta dívida que foi liquidada. Foi previamente comunicada às entidades competentes. Eu penso que aquilo que nós estávamos a dizer, que a legalidade desta dívida, o presidente pode até sair-se bem porque pagou uma dívida, mas a natureza desta dívida é o que pode sufocar um bocado a imagem esta bem conseguida em termos políticos. E em termos sociais, claramente, há aqui que pensarmos em impactos não muito bem conseguidos quando internamente nós vivemos em situações não muito boas, e do ponto de vista financeiro, de gestão gestão do aparelho do Estado, e em contrapartida está-se a assumir que há dinheiro. Não é? Este que é o problema. Afinal de contas, há dinheiro? Para o povo, agora afinal há dinheiro. Afinal há dinheiro. E é disto, são essas dúvidas que devem ser sanadas, esclarecidas. Se há dinheiro, de onde que provém o dinheiro? Claramente a gestão, o dinheiro é do povo moçambicano. Parece uma questão banal, mas é importante dizer de onde provém o dinheiro. Não é? Se é como dizia o ilustre, é do fundo do fundo soberano, ou então da exploração dos recursos naturais, ou então é da arrecadação dos impostos. Isto é preciso que seja claro. É preciso que seja claro que é para purificar o lado negativo, o lado obscuro desta dívida. A incompreensão que existe sobre todo o processo, desde a sua contração e a sua gestão, não é? Digo, a gestão do dinheiro em que esteve envolvido, e agora a sua liquidação. É preciso que se sanem estas questões, Massamo. Doutor Justino, a questão também é a mesma. Dizia que é uma libertação para Daniel Chapo e o seu governo
perguntava socialmente como é que é vista, como é que é recebido este pagamento e a nível político também como é que isto chega. Bom, é assim, eu penso que para este governo é uma libertação. Por quê? Porque eles pretendem contrair mais dívidas. E os bancos... A ideia é contrair mais dívidas. Eu acho que exatamente o que está na mira é contrair mais dívidas. Os bancos são instituições de venda de dinheiro. Eles vendem dinheiro para ganhar dinheiro. Quando se diz que um banco vai doar dinheiro, não é normal. É normal isso. Então, o que está a acontecer aqui é que Moçambique pretende exatamente contrair mais dívidas. E é este o grande erro que nós temos. Porque eu sempre digo e insisto que Moçambique tem muitos recursos econômicos que podem ser incrementados para aquilo que é o bolo do Estado moçambicano. Ok? Por quê? É muito dinheiro que não é devidamente gerido e passa à margem das instituições legais deste país. Quando um indivíduo particular, não é, vende uma pedra preciosa por 20 milhões de dólares, por exemplo, quanto é que dá ao Estado moçambicano? E será que essa pedra preciosa vale exatamente isso ou podia valer mais se fosse o governo a negociar? É um aspecto. Depois, por que eu tenho que pedir dinheiro emprestado se eu tenho dinheiro dentro do país? Por que não cobrar, não é? E pegar o dinheiro que eu tenho para poder resolver os problemas que eu tenho? Por exemplo, há um slogan do passado do Partido Frelimo, Futuro Melhor. E eu, quando li esse slogan, eu fartava-me de rir. E eu dizia, venha dizer a mim, povo, que eu tenho que pensar e aguardar por um futuro melhor. Como quem diz, eu vou transferir a minha vida para viver no futuro. Não, eu quero o presente melhor, hoje, aqui e agora. Eu quero viver bem. E viver bem com os recursos que eu tenho aqui dentro do meu país. E é possível isso? É possível, Dr. Justino, viver bem com os recursos que o país tem. É possível, sim, senhor. Se nós não somos quem está a explorar como estão os recursos, vamos de terceiros para fazer... Lá está o problema. Quando a gente chama a colação a questão da revisão dos contratos com as grandes empresas que fazem exploração dos recursos que nós temos. Tanto florestais, marinhos, subterrâneos. Esses recursos estão subaproveitados. Nós estamos a ser enganados. Porque quem se beneficia com isso é um punhado de indivíduos. E não o Estado moçambicano em si. Como é possível, Massango, eu ter falta de peixe ou de camarão na minha mesa? Porque o preço é assustador. Aquilo que eu ganho não consegue, não permite que eu possa comprar camarão para poder comer uma vez por semana, pelo menos. E eu até faço às vezes comparação, aliás. No tempo colonial, o meu pai, todos os sábados, mandava para as Espamania para comprar peixe da primeira. Ou camarão para o domingo, depois da missa. Era mais acessível? Era muito mais acessível. Os moçambicanos comiam camarão, comiam peixe de coisa, do nosso mar. Por que temos que importar carapau e funcionar como peixe básico para alimentar os moçambicanos se temos aqui tanto peixe? Tanto peixe que nós temos aqui em Moçambique. Por que somos obrigados a fazer covas ali para poder criar peixe? E dar ração. Aquela ração são produtos químicos. O peixe cresce em pouco menos de 3 meses. E sabe o que vai acontecer no nosso organismo com esses produtos químicos? Por que eles lá na Europa não fazem isso? Esses que vêm pescar aqui o nosso peixe. Por que não criam lá? Não fazem aquários lá e criam peixe? Vêm ensinar a nós aqui a criar peixe. Por quê? Então, é preciso pensarmos que nós, como um povo, precisamos de pressionar este governo a ter que resolver os nossos problemas pontualmente. Pressionar o governo. Pressionar o governo. Sim, não tem que fazer manifestações, não, ou arranjar violência, não. Estamos aqui a falar, por exemplo, eles são ouvir-nos. É uma forma de pressionar. É uma forma de pressionar. Os moçambicanos sabem que as coisas podiam estar melhor e se não estão, é porque a nossa gestão não está boa. Não está a corresponder. Esse é que é o problema de fundo. Mas este não é um caminho, este do pagamento da dívida não é um caminho
de modo em que, se calhar, já que dizia-se que há essa possibilidade de querer-se contrair um outro empréstimo, contrair um empréstimo maior, de modo em que possa-se melhorar, haver uma reforma estruturante de base na vida dos moçambicanos? Não há necessidade da gente contrair muitos empréstimos. Não há. O que nós temos que fazer é rever, não é, os contratos dos vários produtos que nós exportamos, não é? E depois começamos a canalizar o dinheiro devidamente para os cofres do Estado. Se houver necessidade de se nacionalizarem algumas empresas, que se nacionalizem. Os recursos naturais, tanto subterrâneos como marinhos, ou esses que nós temos aqui, florestais, não é? Devem ser propriedade do Estado. Nós temos o caso daqui do vizinho Botsuana. Botsuana explora diamantes, mas não há nenhum cidadão singular em Botsuana que vai vender diamantes. Quem faz esse negócio é o próprio Estado. E não vai apanhar garimpeiros de diamantes no Botsuana. É mentira. Aqui na vizinha África do Sul, alguns cidadãos moçambicanos, malauianos, por aí de fora, tentaram fazer garimpo na África do Sul. O que aconteceu? Chacina. O governo sul-africano matou. Porque não quer que haja garimpo sobre os recursos minerais. Nós estamos com coisa feita de qualquer maneira, porque não temos tempo para sentar e pensar. Os nossos governantes só pensam em andar a perseguir os opositores, mais nada. Não há tempo para utilizar o saber que tem, não é, para fazer coisas boas para este país e para este povo. Então, nós estamos aqui a criticar, estamos aqui a protelar, estamos aqui a sugerir que o Estado moçambicano tem que rever aquilo que são os contratos com as multinacionais que exploram os nossos recursos aqui em Moçambique. O nosso grafite não pode sair em bruto. Tem que alimentar as nossas fábricas aqui. Temos a Tudor, precisa de coisa, de ser revitalizada para poder empregar os moçambicanos. Temos a Mabor, precisa de ser revitalizada para poder coisa. Temos as empresas de madeiras aqui que todas fecharam. Pelo menos para cubicar as madeiras, cortar barrotes, tábuas, não sei quanto, e ir tudo já a coisa, cerrado. Temos a Ifloma, que fabrica painéis, fabrica contraplacados, fabrica outros produtos de coisas derivadas de madeira. Okay. Então, não tem essas matérias-primas porque todas elas são exportadas. E culpa de quem? Desses contratos que nós andamos a fazer de qualquer maneira. Okay. E é tempo a dizer basta. Ok. Ouvimos aqui Dr. Justino Mojane. Produção, peço prepara a número 5, mesmo, prepara-me aí a número 5, mesmo para passarmos para o outro tema.